Aí como vocês quiserem. Tem problema da chocolate não, né? Fazer igual aqueles vídeos do Desimpedido, você tá ligado? Que tem a conversinha de brother antes do vídeo. Fica até lembrando os caras batem mó papo e tal. Legal, É massa, legal o vídeo. Aí bota preto e branco, fica massa. Vai dar pra fazer. Vai até pra colocar depois do. Aí vai ver essa parte a gente falando que vai fazer, talvez faça lá no vídeo. Assim, Um Inception. É Inception total. Eu vou soltar a claquetinha, aí já começa. Intro, presente, aí corta, volta com a blusa e segue os perguntas. Já é, mano? Fechou? Então vamos lá. 3, 2. Fala, Tubi! Como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui que a gente está gravando e depois da academia. A gente está começando um quadro novo que é o Tubi Entrevista, onde eu vou trazer convidados que vão contar experiências fora do país, os perrengues que passaram, adaptação com o inglês, tudo, custo de vida, diferenças entre o país e o Brasil. Para quem tem interesse em viajar também já está com tudo pronto, tudo mastigadinho para ter uma experiência muito melhor e mais completa. Hoje eu trouxe aqui meu amigo de longa data, Samuel Cabral. Prazer te receber aqui. Um junto, meu querido. Ele morou na Austrália durante um tempo e antes de mais nada, eu, como um agradecimento dele estar contando a experiência, eu vou dar um presente aqui para o Samuel, uma camisa da Tubi. Espero que você goste. Hein? Aí sim. Pode Vai, colocar agora? À vontade, se quiser ficar igual eu na entrevista com a camisa também, o que você acha? Eu vou olhar agora. Ó, ficou bonitão com a Agora camisa. sim, Que devidamente isso. uniformizado. Agora Tamo sim, isso vai junto. ficar demais. Tá? Então, começando uma introdução de você aqui, Samuel, a gente se conheceu logo depois que você voltou da Austrália, não foi isso? Foi, cara. Eu voltei da Austrália e pensei, pô, como que eu posso usar o que eu aprendi lá? Eu vou dar aula de inglês. E aí a gente se conheceu onde a gente dava aula de inglês. Trabalhou, né? Dando aula de Exato. inglês, também foi professor, a gente trabalhou junto, a gente se conheceu. E quando que você morou lá? Conta um pouco mais quando você foi, por que você foi? Cara, eu fui em julho de 2014 e fiquei exatamente um ano. Em julho de 2015 eu retornei e eu fui para estudar biologia na faculdade ANU, que é na capital, em Canberra. Canberra, você estudou biologia no país que é conhecido pela diversidade de animais, seus animais diferentes e tal. Tipo... vamos dizer que é o concorrente do Brasil, que o Brasil também tem muita coisa, né? Mas lá tem muita coisa bizarra, muita coisa diferente. É realmente aquilo que tem aqueles memes na internet que a gente vê na TV, uns animais. Tudo que respira lá quer te matar, né? Isso é real. Tudo é um pouquinho venenoso. As pessoas também ou não? Não, a galera é gente boa, a galera é tranquila. Mas então, por que você quis ter experiência lá na Austrália? Por que você decidiu a Austrália? O que te motivou a querer ter uma experiência fora do país? Certo. Cara, assim, acho que é o sonho de praticamente todo mundo, né? De ir para fora, de conhecer outras culturas, outros países. E eu sempre tive uma coisa com a Austrália. Claro que, poxa, Estados Unidos, Europa, México... Já era uma coisa que vinha de longa data. Assim. É uma coisa mais pessoal minha mesmo. Na Austrália, assim, eu sempre vi muitas paisagens, muitas praias, a galera surfando, falando, pô, que... E na época mais também que você bacana. foi, 2014, não era tão famoso quanto hoje em dia, né? Hoje em dia a gente vê um movimento muito grande para vocês irem pra lá. Assim, eu já conhecia muita gente que queria também, mas realmente acho que hoje está mais difundido ir para lá do que... Porque antes era só muito Estados Unidos, né? E você teve a oportunidade de escolher entre Estados Unidos e Austrália? Sim, na verdade eu fui para lá, explicando, né? Eu fui para lá por aquele programa Ciências Sem Fronteiras. Quem aproveitou foi uma época boa, né? Foi espetacular, porque graças a Deus, assim, a gente pôde ir sem ter que pagar para poder estudar nas universidades de lá e tudo mais. Foi um auxílio que o governo dava para os estudantes aqui. E aí a gente tinha opção para ir para várias universidades em todo canto do mundo. Irlanda, Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha. E aí eu acabei escolhendo a Austrália justamente por estudar biologia e saber da biodiversidade que tem lá, de toda essa gama de animais, de plantas e tudo mais que tem lá. Então, mas você falou da praia também te motivou um pouco ou não? Com certeza, né? Mineiro ainda, né? Mineiro é doido com praia, né? Fazer uma farofinha lá, né? Demais, cara, isso é o que a gente mais fazia. A gente Sério? levava sanduíche de atum pra praia, né? Porque lá não tem vendedor ambulante igual tem aqui nas praias. Então, até uma questão de preservação mesmo, é proibido o comércio nas praias. E aí, para evitar o lixo, então a gente tem que levar nossas coisas, levar tudo embora. Lá é muito organizado. Mas assim, a Austrália, ela tem toda essa coisa que chama
o interessante é, você aprende o inglês, você pratica o inglês lá, e ao mesmo tempo você aprende sobre outras culturas, sobre pessoas diferentes, que lá é um país com uma diversidade cultural absurda, cara. Interessante, a gente vai chegar nessa parte em inglês também das pessoas que tem lá também, porque lá parece que é, assim, é bem globalizado o país, muito, né? Muito. Interessante que você foi em Ciência Sem Fronteiras, mas tinha que ter algum visto? Você precisou de algum visto? Para quem quer visitar também, tem uma burocracia? Como é Sim, então, para quem está pensando em ir para lá, é importante, é indispensável o visto. Né? O visto australiano, quando eu fiz tudo por um despachante, porque tem como você fazer individualmente, sem entrar no site, pegar os formulários, mas acaba que você corre o risco, às vezes, de deixar de preencher alguma coisa, de deixar alguma documentação para trás, e você chegar lá no aeroporto e o pessoal te barrar. Não é nada previamente aceito em nada. Né? Então, eu fiz tudo como profissional que me auxiliou, mas o visto ele é necessário. E curiosidade, você tendo visto australiano, você pode visitar a Nova Zelândia, que está ali do lado, sem precisar do visto da Nova Zelândia. O visto australiano ele te permite ir para a Nova Zelândia também. Legal, legal. E para quem quer visitar também precisa desse visto? Sim, o visto de estudante, o visto de turista, todos são necessários aí. Para quem quiser tem que. Para quem quiser ir vai ter que tirar. Cara. Legal. E qual foi a sua maior dificuldade na adaptação, assim? Em qual cidade você morou? O que mais pegou quando você chegou lá que deu um baque? Então, a princípio eu tinha escolhido morar em Sydney. Praia, solzão, aquela coisa. Eu falei, pô, mineiro, vou morar na praia, vou virar surfista. E já aí, tem um estilo de surfista? Já, total. E aí, cara, é importante para quem quiser estudar fora, galera, pensar nisso aqui. Você tem que fazer aquela proficiência, né? A prova de proficiência em inglês. O seu foi o TOEFL? No meu caso foi o TOEFL. E aí, para entrar na faculdade de Sydney, eu precisava de uma nota mínima de 90 em 120, né? E eu tirei 89. Nossa, sacanagem. Fiquei por um ponto. Mas a faculdade de Canberra, que é a capital, então aí muita gente às vezes acaba achando que a capital da Austrália é Sydney, também é cultura, tá? Ou Melbourne. Inclusive eu também não sabia qual era a capital até o momento de eu decidir qual cidade que eu ia. E acabou que a faculdade de Canberra me aceitou com essa pontuação. Legal. Aí eu fui para lá. E assim, quando eles me aceitaram, eu fiquei um pouco triste, na verdade, porque eu sempre quis ir para Sydney. Né? Sydney é o ponto. Teve aquela frustração. Sydney é muito longe de Sydney de Canberra? São 4 horas de carro, mais ou menos. Não é tão distante. Mas Sydney é como se fosse o Rio de Janeiro daqui para os gringos, entendeu? É o point para você visitar, para você conhecer. É a cidade mais famosa, eu acho, né? Da Austrália. Que tem aquele. Sim. Tem até aquele ponto turístico famoso, aquele prédio lá. A Opera House, né? Sim, tem aquela construção. Então, assim, era meu sonho, mas acabou, cara, que a melhor coisa que me aconteceu foi eu ter ido para Canberra. Legal, legal. E lá você morou onde? Foi numa casa, se dividiu, foi na faculdade, foi no quarto? Lá a gente tem a opção, como estudante lá, a gente tem a opção de morar dentro da universidade, nas moradias da universidade, ou de morar fora mesmo por sua conta. Fazendo as contas, eu achei mais interessante morar dentro da universidade, porque apesar de eu ter que pagar o aluguel, eu não teria que arcar com nenhuma outra conta, água, luz, internet. Também a locomoção ficaria mais fácil? Eu atravessava a rua, literalmente eu atravessava a rua, eu estava dentro da sala de aula. E também você dividia o apartamento com muitas pessoas? Como que era o... Tem vários estilos de moradia, isso é muito comum no exterior, não é tão comum aqui, né? Então tem a moradia que é o apartamento com quartos, e cada um tem seu quarto, mas todos dividem a área comum do apartamento. E tem as moradias em que são só quartos, e aí você tem na parte central do prédio, você tem os banheiros, que normalmente lá eles são até unissex, que é uma coisa assim um pouco que no começo é diferente pra gente. Você entrar num banheiro e encontrar uma mulher que acabou de sair do banho, entendeu? Acontece na universidade lá. E as áreas comuns também são divididas, então lá tinha uma cozinha, cara, a cozinha absurdamente grande para todos poderem usar. Mas não dava um bagunça, não todo mundo querendo comer na mesma hora? Não dá, cara, é tudo muito organizado e o tamanho de tudo é muito certinho para suportar, sabe?
e muito organizado. Então eu tinha a minha gaveta uma geladeira industrial enorme, eu tinha a minha gaveta grande para poder respeitado, assim, mas tinha aquela coisa 95% das vezes era respeitado, sabe? O pessoal lá tem uma cultura de respeitar o que não é deles, né? Então acontecia de ter jaqueta de frio, computador, celular esquecido nas áreas comuns, assim, de ficar 2, 3 dias lá porque ninguém mexia, até o dono aparecer ou alguém levar para a secretaria e falar, olha, isso aqui está abandonado, está esquecido, e aí o pessoal corre atrás. Então, é uma cultura legal lá de respeitar mesmo o próximo, essas coisas, o pessoal muito educado lá. É uma outra realidade que a gente está acostumado a viver aqui, né? Legal. E o que você mais sentiu falta do Brasil, da terra? Tipo? Bom, praia, aqui tem, lá tem, as praias de lá eu pude visitar algumas e são tão lindas quanto as que a gente tem aqui. As pessoas também são muito simpáticas. Eu não diria que eles são tão receptivos igual o brasileiro, sabe? Igual principalmente o povo mineiro, que é um povo muito hospitaleiro, né? Mas eles são ok, eles não são frios como as pessoas dizem dos europeus, por exemplo. Agora, sem dúvida nenhuma, o que eu mais senti falta foi a comida brasileira. Foi a comida, isso aqui. Eu acho que a maioria das pessoas falam, né? Por que assim, o que é diferente? É o café da manhã, o almoço, é o tipo de comida? Cara, o brasileiro ele tem uma cultura alimentar diferente, né? Então, o australiano, ele come pela manhã um lanche rápido, uma fruta, um cereal com leite, uma coisa assim, que é algo até que é bem comum pra gente aqui. Agora, quando chega na hora do almoço, que é a nossa maior refeição, arrozão, feijão, bife, aquela coisa sustância, para eles é um sanduíchezinho natural. É bem estilo americano mesmo, né? Coisa rápida, simples, e a maior refeição deles vai ser na janta. A cozinha ficava mais cheia, era no horário da janta. E você passava um aperto com fome lá no meio da aula, como é que é? Cara, eu levava as marmitas. eu tinha, quarta-feira eu tinha aula de 10 às 14, então eu tinha que almoçar dentro da sala de aula. E eu levava marmitão com ovo, com frango. Você via aquele cheiro no meio da aula. Cara, tranquilidade, sem peso na consciência, arrancava, continuava anotando as coisas, ninguém achando ruim, ninguém falava super nada. Tranquilo, né? Era tranquilo. O espaço lá para as aulas também é bem legal, que é aqueles teatros, sabe? Interessante. Então é tudo bem... O cheiro não era uniforme na sala. Não era uniforme, eles assumiram. E depois que você mais sentiu falta, assim, quais eram as principais diferenças, assim? Entre o povo, você falou que o australiano é um pouco mais receptivo, mas nem tão fechado assim também. Mas você conviveu com pessoas de todas as partes do mundo. Cara, como que era, assim, conviver com tantos tipos de pessoas diferentes de tantas partes do mundo? Primeiro é você se adaptar com o sotaque de todo mundo, né? Entra na parte de inglês, né? Exato. Você já falava inglês antes disso? Já era... Cara, eu fiz 6 anos de curso de inglês. Minha mãe me colocou muito novinho, com 11 anos para fazer inglês. Então você já era assim... Eu já era familiarizado, eu tinha pouca autoconfiança. Meu inglês era melhor do que eu achava que era. E muito aluno tende a ter essa falta de confiança. Até pela falta do convívio direto também, né? A falta de prática, né? Ela leva a gente a não ter tanta certeza daquilo que a gente está fazendo. Mas o aluno que já faz 1 ano e meio, 2 anos de inglês, ele já tem condição de se comunicar com um estrangeiro, sabe? Então quando você chegou lá foi o sotaque que você não estava mais acostumado. Sotaque assim, de quais partes? Cara, aí complica, porque, por exemplo, eu tinha um professor que ele era nativo, ele era australiano, e sabe aquele tipo de pessoa que não abre a boca para falar? Então não dava nem para fazer uma leitura labial do que ele falava. E era aquele anfiteatro grande. Era quase um ventríloco. Ele com aquele microfone da Xuxa aqui, tá ligado? Assim. E aí, cara, era um pouco difícil nas 2, 3 primeiras semanas entender o que esse professor especificamente falava. Com o tempo, eu fui pegando, o seu ouvido ele vai se adaptando, sabe? Você consegue pegar. Você consegue. Agora, o sotaque dos orientais, de uma forma geral, ele é muito diferente de todo o resto. Porque você pega o sotaque do alemão, o sotaque do mexicano, o sotaque do africano. São sotaques, você percebe que não são pessoas, às vezes, que têm o inglês como primeiro idioma, mas é compreensível. Seria como um brasileiro, sim? Seria como um brasileiro. Muitas vezes o brasileiro ele consegue falar, você percebe que tem uma brasilidade ali no que ele está falando, mas ele flui em inglês. Você consegue entender. O oriental ele tem muita diferença de sons,
de vibração de língua e tal, então ele acaba tendo uma dificuldade de expressar alguns sons que o inglês expressa. E aí acaba sendo uma coisa mais... Cara, ó, o indiano ele tem um inglês muito diferente, o chinês ele tem um inglês muito diferente, o japonês... E eles falam rápido também, que nem no idioma principal deles? Sim, sim, aquela coisa. A partir de um certo tempo que você se torna mais fluente na língua, as palavras vão juntando uma na outra, igual a gente falando português mesmo. E eles falam no ritmo deles e você tem que ir adaptando o seu ouvido para entender. Mas foi que nem no caso do professor que um pouco que você já conhecia, convia, era mais... Exatamente. Quanto mais você convive com aquele tipo de sotaque, mais você entende a forma com a qual eles vão falar ali. Então você já começa a ficar mais antenado do que vai acontecer. No começo, vou compartilhar uma experiência, por exemplo. A empresa de ônibus que me levou de Sydney até Canberra, ela chama Murray, como se diria no inglês americano, né? Murray, M-U-R-R-A-Y, Murrays. E eu entrei no ônibus, o motorista começou a falar, ele tá assim, Welcome to Murray's. Já se falou. Murray's, eu tô assim, pô, mas não tá escrito Murray's, tá escrito Murray, né? Tá. Aí você já começa a perceber as diferenças de pronúncia. De cada país que muda. A cadência com a qual eles vão falar inglês, tudo vai mudando. Legal. E além do inglês com as pessoas, como que era nos lugares, na TV, se você assistia? Não via TV, cara. Eu não tinha TV lá no meu quarto, eu tinha só meu computador e o celular. E o interessante é que lá na Austrália, eles têm esse inglês britânico, a influência do inglês britânico, mas na verdade eles têm um inglês muito particular deles, né? Que eles chamam de bogan. É até um termo um pouco pejorativo, você chamar alguém de bogan, sabe? É como se você estivesse chamando alguém de capial, de grosseiro, de caipira, mas num termo negativo mesmo, sabe? Mas eles... Criticando. Então, mas o pessoal do interior, eles falam, parece um dialeto, cara. É bizarro. Uma coisa totalmente. Eles mudam muito o inglês. Então, afternoon, por exemplo, é arvo. Como você vai entender que o cara tá falando afternoon se ele fala arvo com você? A única coisa que veio na minha cabeça era uma árvore. Ele falava arvo, eu falei assim, caraca, o que é o que tem lá no meio do país, assim, isolado. E eles fazem isso com tudo, cara, com tudo. Então é diferente. Tinha um amigo nosso que quando ele saía, ele ficava mais animado, ele começava a falar esse inglês australiano, parecia que ele estava falando norueguês. A gente não entendia nada. Eu também tive uma experiência nos Estados Unidos com pessoas do interior que você consegue ver claramente que o inglês muda assim 100%. É um sotaque muito diferente. A gente chega com essa cabeça condicionada a querer ouvir o inglês que a gente escuta do nosso professor, né? Aquele inglês redondinho, aquele inglês bonitinho. E quando a gente chega lá, cara, a gente tem esse primeiro choque de realmente falar, caramba, o que esse cara tá falando, né? E aí a gente tem que parar mesmo, pedir desculpa, pedir para repetir, pedir para falar mais devagar no começo, e com o tempo você vai. Eu imagino que é que nem quem vem de fora pro Brasil aqui, pega a gente que é mineiro, que fala tudo muito rápido, embola tudo, e deve ficar totalmente assim, perdido, né? Com certeza. Pega um cara que aprendeu português, com um professor de português, tudo encaixadinho, manda ele pro interior de Minas. Os tempos verbais, assim, né? Cara, manda ele pro interior de Minas pra ele conversar com um plantador de café. Fica completamente perdido, né? Cara, é gíria, é sotaque, é expressão, é regionalismo, tudo isso vai ter. E os professores muitas vezes acabam não preparando a gente tão bem. Então é mais assim na raça, a adaptação, né? Legal, você falou que ficou lá um ano, então você pegou todas as 4 estações do ano. Como é que é o clima lá? É muito diferente? É um clima tropical? É parecido? Faz muito frio? Como é que é? Apesar da Austrália ser um país tropical, aí a gente pensa assim, pô, o país tropical é igual ao Brasil, então você tem praticamente um verão o ano inteiro com algumas partes diferentes, picos, né? Uns picos de frio, um pico de chuva, um pico de tempo seco, mas lá, pelo menos na cidade que eu morei, as estações elas eram muito bem definidas, então assim, primavera extremamente florida, linda a primavera. O outono, cara, as árvores peladas, as árvores sem folha. Bem cena de filme, né? Bem cena de filme, aquelas folhas coloridas no chão e tudo mais. Verão, nossa, solzão rachando, cara, 40 graus. E inverno, eu peguei, acho que o dia mais frio no inverno que eu estava lá foi
menos 5 ou menos 6 graus. Bastante frio, né? Então assim, inverno menos 5, menos 6, verão 40 na mesma cidade. Entendeu? Acho que é porque também tem uma coisa de ser um país mais isolado, né? Tem muito, não na parte urbana, mas a Austrália tem as grandes cidades, depois é tudo isolado, assim, então como se fosse um deserto que faz bastante frio, né? Se você for analisar a geografia da Austrália, você vai ver que todas as grandes cidades elas estão no litoral. Nenhuma das grandes cidades está fora do litoral. O interior é bem inexplorado. Exceto Canberra, né? Canberra, mas também assim não é longe do litoral. Porque a Austrália ela é um país enorme, cara. A gente pensa assim, pô, o Brasil é muito grande, mas a Austrália ela é quase do tamanho do Brasil. Ela é quase o tamanho, então tudo lá é muito longe. Então tem a cidade no extremo oeste que chama Perth. A gente até brincava que se você não cospe para falar, você está falando errado. Essa cidade é a cidade mais isolada do continente. E cara, para você chegar lá é só de avião, o avião vai demorar de Sydney para lá umas 5 horas. Caramba, muito então, longe. é longe pra caramba. É um país com dimensões continentais, igual a gente fala do Brasil mesmo. E o interior é que vai ter o deserto, né? O Outback. Sim, não é o restaurante. Inclusive o restaurante lá tem. Porque o Outback, quem não sabe, é essa parte isolada da Austrália, o centro, essa parte inexplorada, que é o nome do restaurante. Por isso que o restaurante tem toda aquela temática. Exato. E lá é famoso restaurante que nem aqui ou não? Cara, o restaurante ele é brasileiro, né? É sério? Então, lá na Austrália tem restaurantes temáticos, muito parecidos com o Outback, até acredito que o Outback ele tenha se inspirado nesses restaurantes, que tem umas comidas regionais mais exóticas. Tem carne de jacaré, tem carne de canguru. Você experimentou tudo isso? Cara, eu experimentei, é bem massa, né? Eu aprendi a cozinhar carne de canguru. Que legal. Porque a povo fala assim, que dó, canguru tão bonitinho. Lá tem mais canguru que gente. Que isso. Canguru é praga. E você chegou a ver algum? Vi, passei a mão pessoalmente e tal. Tem tanto tipo um zoológico, eles chamam de santuário, que você pode visitar para poder interagir com os animais. E tem parques que os cangurus silvestres mesmo, eles estão lá, eles já são meio que acostumados com a presença humana. São selvagens, que a gente vê vídeo deles brigando. Tem também. O canguru vermelho, que é aquele patolão, aquele grande. Ele tem 1,80 m, deve pesar uns 200, 300 quilos, ele é muito forte. E esse canguru realmente não é o mais apropriado para você tentar se aproximar. Mas nesses santuários mesmo que a gente pode interagir com os animais, eles têm desse canguru manso. Eu tenho uma foto que eu tô deitado do lado de um, passando a mão nele, bicho quase do meu tamanho. E assim, cara, dá até um medo. Você tem um respeito com o bicho, que ele é muito grande. Mas o consumo de carne de canguru lá é super comum. Legal, porque também é o que eles têm de grande mudança, então deve ser o que... na verdade, da cultura também, né? A carne de boi lá é cara, o que é mais barato lá é o frango mesmo. Então o consumo de carne de boi não é algo que todo mundo vai fazer lá não, entendeu? Eu mesmo era um dos que mais gastava dinheiro com comida, nós vamos falar de custo de vida, né? Eu era um dos que gastava mais dinheiro com comida lá, porque eu não abro mão de consumir carne de boi. Entendi. E tinha gente que, não, vou comer porco, vou comer frango e conseguia economizar. Entendi. Nessa questão de custo de vida a gente já vai pegar esse gancho então. Como é que comida, você falou que carne de boi é mais cara, e o resto, tipo assim, para se manter, aluguel, se você chega a olhar, tudo no geral, assim, para fazer compra, se alguém quiser ir lá? Sim, falando de valores, lembrando que eles vão estar um pouco desatualizados, que é de 2014 a 2015, eu tinha por mês $1.500 australianos. Que era que o governo mandava para mim. A gente recebia, na verdade, a cada 3 meses, 4.500. Então, tinha que ter uma educaçãozinha financeira. Você gastava tudo. Primeiro mês você ficava igual o patrão e o resto passando fome. Mas a gente recebia esse valor, e esse valor ele era mais do que o suficiente. A gente conseguia pagar o aluguel, a gente conseguia fazer as compras, fazer o sacolão, conseguia viajar nos feriados. Então, assim, era um dinheiro suficiente. Só que é aquela coisa, se você está indo para lá com sua família, eu vou levar minha esposa ou vou levar minha esposa e meu filho para lá, 1.500 já aperta, entendeu? Aí você já precisaria, talvez, dos dois recebendo essa quantia, uma renda familiar de uns 3.000. O custo de vida lá ele é elevado, ele é caro. As coisas lá, em geral, são caras porque a Austrália é um país isolado de tudo. Então, mas apesar das coisas serem caras, o salário é alto também, então acaba que compensa.
vamos dizer o seguinte, eu gastava a cada 12 dias em torno de 100 a 115 dólares com sacolão, com compras de alimentação em geral. E o meu aluguel ele era quinzenal e eu pagava algo em torno de 400 dólares A maior parte era pro aluguel, né? A maior parte era pro aluguel. Mas para você ver, eu gastava entre 800 e 900 dólares com aluguel, então o resto que me sobrava era 600, eu conseguia administrar esses 600 para fazer sacolão, para poder sair, acumular para poder viajar. E dava tranquilo, cara. Legal. Dava tranquilo. Bom saber, legal. E em relação agora aos animais que você falou que foi da biologia, que tem os cangurus, tiveram tantas perguntas interessantes aqui. Tem esse tanto de animal que você sai, vai na rua, tá passando uma coisa, um bicho que você nunca viu na vida, entra na casa, é comum esse tipo de animal selvagem, silvestre, exótico? Não nas cidades muito urbanizadas. Sydney, Melbourne, você não vai ver, por exemplo, um lagarto monitor escalando sua parede. Para quem não sabe, procura no Google aí. A gente vai colocar uma fotinha da... Lagarto monitor, aqui é a imagem. Aí o que acontece? Nas cidades mais do interior, nas cidades menos urbanizadas, é muito comum. Canberra, por exemplo, é uma cidade pequena, se a gente for avaliar. Belo Horizonte tem 2 milhões de habitantes, Canberra tem 400 mil, mais ou menos. Uma grande diferença. É uma cidade muito extensa em área e tem muito verde, tem muito parque, muita área de preservação. Quando o sol baixava, 5h30, 6 horas, era muito comum a gente ver canguru pastando. Até mesmo dentro do campus da universidade, a gente viu os cangurus, eles passando na graminha, comendo, famílias, e até mesmo um pouco mais perto do centro da cidade, por ser uma cidade de menor movimento, sabe? Então, assim, lá, o que eu vi de silvestre em Canberra foi o canguru mesmo, de diferente. Mas se você vai mais para o norte da Austrália, na cidade que chama Darwin, que é a região de floresta tropical, aí é bem comum você encontrar muita coisa. Na praia também, no mar, tem uns? Tem, cara, tem. Assim, a gente até chegou a visitar uma praia em que a gente chegou e todo mundo falou, vamos entrar no mar, e saiu todo mundo correndo, a gente entrou no mar, todo mundo nadando, e a gente não se atentou que só tinha a gente nadando, não tinha mais ninguém dentro do mar. Tinha algumas pessoas fazendo caminhada na areia e tudo mais. E nisso, eu mais um amigo meu, a gente saiu para procurar um lugar para comer e tinha uma placa com 3 avisos. Uma placa bem grande que a gente não viu. Turistas, leiam placas, por favor, isso é importante. Cara, a placa dizia o seguinte, primeiro ela avisava do perigo da correnteza, porque lá as ondas, elas tinham um funcionamento que elas te jogam lá pro fundo e te puxam, mas não estava forte no dia que a gente estava lá. O segundo era um aviso sobre águas vivas, e era daquela shell, como é que ela chama? Box jellyfish, que é uma das mais letais do mundo. E lá fala da época que tem dela lá, era a partir de abril e a gente estava lá em março. Então tava pertinho. Tava chegando. Se uma delas tivesse adiantado o voo para chegar na praia lá, pegava a gente. E por último tinha um aviso assim, crocodilos de água salgada habitam esta praia. E o crocodilo de água salgada, ele chega a ter 6 metros de comprimento. Se é o maior pegar, crocodilo do mundo. já é. Se pegar, ele te engole igual um comprimido, velho. Que isso. Então, na hora que a gente viu essa placa, a gente voltou correndo. Chama. Sai da água. E assim, aí a gente aprendeu a olhar as placas depois disso, né? Mas assim... Nada que um aperto não faça aprender. E é engraçado, é que a gente está acostumado com alguns insetos dentro de casa, algumas aranhas. Lá tem aquela aranha marrom, que na verdade ela é pequena, ela não chega a ser muito grande, só que a picada dela, ela causa necrose. Pode levar até a perda de Austrália, às vezes pode ser um pouquinho selvagem. E outra aranha que é um pouco maior que a que tinha muito lá na moradia da universidade, ela chama Huntsman. Essa aranha, ela não para de crescer enquanto ela vive, então ela chega a tamanhos assustadores realmente. Eu acho que ela só não chega a ficar maior do que a tarântula Golias, que é da Amazônia, que é a maior de todas mesmo. Mas ela é famosa até por caçar pequenas aves, e essa aranha, ela não faz teia e fica no cantinho, ela sai caçando.
Então, às vezes, você acordava e tinha uma dentro do seu quarto. Meu Deus, podia subir em você. Podia subir em você. Ela não é tão agressiva assim, mas, pô, Você olha aqui. um bicho desse tamanho dentro do seu quarto assusta, cara. Não tem jeito. E não tem nem como pisar, né? Pelo menos dela pular você, cara. Então, assim, apareceu uma no meu quarto, não tão grande, ela era mais ou menos desse tamanho, e eu tirei ela com uma Tupperware, né? Coloquei a Tupperware em cima, Foi arrastando. um papel embaixo, virei e joguei ela no jardim. Eu não tive coragem de Teve matar. sangue frio, né? Que Cara, mas assim, foi adrenalina, viu? nossa, nem conseguiu dormir depois do coração, meu. Não, legal. E em relação a esses apertos, assim, qual foi o maior perrengue que você passou quando você tava lá? Cara, é engraçado, porque eu parei pra pensar e não teve um perrengue assim, de eu falar assim, ah, velho, esse dia. Eu diria que foi esse da praia, sabe? Que realmente a gente ficou com muito medo, cara, porque quando falou assim, ah, pode ter crocodilo de água salgada nessa praia, já vem aquela cena de filme de você chegando correndo, crocodilo já engolindo alguém, só assim, meu Deus, e agora? Mas graças a Deus não aconteceu nada. Mas de perrengue, cara, assim, a gente viajava muito e a gente fazia road trip pelo litoral e tudo mais. E tinha os perrengues também de acampamento, né? Entendi. Mas nenhum perrengue assim, que eu vou dizer, não, foi péssimo, foi perrengue de coisa que a gente tava fazendo divertido e passava uns apertinhos. Entendi, um perrengue chique de Um ter. perrengue chique, tá aí. Legal. Legal. E das suas viagens, assim, pra fechar aqui, para quais lugares você viajou? Porque quais lugares você recomenda as pessoas viajarem? São mais bonitos? De qual tipo de turismo? Cara, então vamos falar de duas coisas, pode ser? Vou falar das cidades que eu acho que seria mais legal para você morar barra visitar. Então, assim, considerando o custo de vida, logicamente Melbourne e Sydney vão ser as cidades com maior custo de vida, tá? Como se fosse, por exemplo, indo morar em São Paulo, indo morar no Rio. Outras cidades com menor custo de vida, mas com altíssima qualidade, você tem já no litoral leste. Você vai ter Brisbane, você vai ter Gold Coast, que são cidades mais turísticas também. Brisbane tá bem famoso hoje em dia, né? Brisbane é muito famoso, é uma cidade linda, cara, é uma cidade muito bonita. Próximo da praia, não tem praia em Brisbane, mas o que o pessoal fez? Existe uma praia artificial no centro da cidade. Que legal, cara. Areia, água, piscina, e a galera vai lá tomar sol e tudo mais. Mas assim, Brisbane fica a uma hora e meia da praia. Então dá pra fazer um Tá bem bate-volta tranquilo, né? Praias maravilhosas, inclusive Gold Coast é perto de Brisbane. E aí você vai ter Melbourne, Sydney, Brisbane, Gold Coast, Canberra, Adelaide e Perth, que são as maiores cidades em questão de você ir para morar, para estudar, para trabalhar, para ir sozinho, para ter sua experiência ou até mesmo para tentar mudar com sua família. Em questão de turismo, tudo que tiver entre essas cidades aí, pode fazer, porque é sensacional. O ecoturismo lá é muito forte, então eles têm essa cultura de você ir para conhecer belezas naturais, praias, o deserto, estradas que vão permeando a montanha e o mar aqui embaixo. Lá também tem a Great Barrier Reef, né? Que é A Great Barrier Reef, que é famosíssima, é a grande barreira de corais que fica no Nordeste, sabe? O Nordeste deles lá é como se fosse o nosso Nordeste aqui, é uma região muito turística, com muitas praias bonitas, então você tem a grande barreira de corais, dá para você fazer mergulho, nadar com tubarão, nadar com tartaruga, com golfinho, todas essas coisas. No norte você tem aqueles mergulhos com tubarão branco, com crocodilos, você dentro da jaula, dentro de um aquário, né? Que é muito bacana. No centro você vai ter o deserto, o Outback para você visitar. Dizem que é um dos melhores lugares para você contemplar o céu. Legal. Dizem que à noite lá, para você ver o céu estrelado, estrela cadente e tudo mais. Maravilhoso. Cara, Porque não tem nenhuma luz no lugar de nada. E pela localização geográfica e etc. Que tá bem no sul, né? Tem algumas particularidades. E tem a Tasmânia, que é uma ilhazinha ao sul da Austrália. A capital é Hobart. A Tasmânia, que é de lá que veio o diabo da Tasmânia. O Tasman aqui do desenho. Ele é originário de lá. Na Tasmânia a gente consegue ver a aurora austral. Austral, né? A boreal, que é do norte. Isso.
lá de baixo. Eu tive lá, mas na época que eu estive não era a época da aurora, então a gente não pôde ver. Mas, cara, praia a rodo para visitar em todos os lugares, para quem gosta de praia, para quem gosta de cachoeira, tem de sobra, para quem gosta de ir pro campo. E uma cultura legal que eles têm lá, que não é tão difundida aqui no Brasil, é justamente essa de acampar. A galera pega o carro e vai dirigindo, e quase toda cidade vai ter uma área de camping, ou uma área de camping grátis, mas sem estrutura, só para você parar o carro e dormir, ou campings pagos, com cozinha, banheiro, instalações, e assim, é tudo muito seguro. Para quem sonha em ir para lá, anota esse destino, Byron Bay. Byron Bay é uma das cidades mais lindas da Austrália, é uma cidade muito pequena, muito turística, tem um farol maravilhoso bem no alto para você ver o pôr do sol, e lá você tem essa coisa dos campings, sabe? Então a gente aluga o carro e o carro ele tem uma barraca em cima. Que legal. É sensacional, e a barraca ela fica fechada, parece um sanduíche assim, em cima do carro. Você estacionou, vou acampar aqui, você tira a lona protetora, a barraca ela desdobra, cabem até 3 pessoas dentro dessa barraca, prático, né? Muito prático. Desce uma escada, é só você subir a escada, a barraca já está montada, na hora que você desdobra ela monta, e você pode dormir em cima ali e falar assim, mas é perigoso alguém me atacar, alguém me roubar. Não é, cara. A gente deixava a nossa barraca armada, por segurança a gente colocava um cadeado, mas uma faquinha, porque se a pessoa tiver com a intenção realmente de fazer alguma coisa, a faquinha ela corta a barraca e leva, né? E cara, a gente chegava lá, a barraca sempre do mesmo jeito, ninguém mexia em nada, tudo muito seguro, tanto para a sua segurança quanto para os seus bens. E a questão da segurança, em todos os lugares assim, é bem tranquilo de andar a pé para visitar os lugares, para você ir pela cidade? É espetacular, você pode fazer trilha tranquilamente, sozinho, com pessoas, andar. Canberra, cara, as meninas adoravam, porque elas falavam assim, a galera tava na balada, eu quis ir embora, eu fui embora sozinha às 3 da manhã, mexendo no meu celular na rua, e nada acontece. É mais perigoso um bicho te atacar do que uma pessoa. Passa um canguru revoltado. Um canguru, então a gente até brincava lá na cidade, tem um bicho que ele chama possum. Ele é tipo um gambá? Um coati, sim. porque o gambá daqui que a gente tem é o opossum, né? Esse é possum. Esse é só o possum, a gente até brincava aí, gatinha, possum te conhecer. Mas esse possum, ele faz um barulho que ele parece ser um urso, só que ele tem o tamanho do coati, ele é desse tamanhozinho. E às vezes a gente passava e eles ficam na árvore, às vezes eles davam um gritão e a gente saía correndo. Dava um susto, né? Mas é mais perigoso um possum te atacar do que uma pessoa. E a infraestrutura da cidade, assim, é país de primeiro mundo, assim, que você chega e você fala assim, nossa, que diferença do Brasil. Completamente, cara. Você olha o transporte público, você já assusta, porque o ônibus, você fala assim, o ônibus ele tem uma aparência de ser da década de 80. Você entra no ônibus, o ônibus ele tem ar-condicionado no verão, ele tem aquecimento no inverno. Se você quer andar de bicicleta na beira do lago, mas você mora longe do lago, você quer andar só lá, o ônibus na frente dele ele tem uma estrutura para transportar bicicletas. Que legal. Então o motorista ele abre essa estrutura, você põe a sua bicicleta na frente do ônibus. Fica incomodando. E vai, na hora de descer, você explica para ele, vou pegar a minha bicicleta, ele espera, você pega a sua bicicleta, ele dobra o braço e pronto, você vai, entendeu? Legal. Existe lá o Daily Pass, o passe diário, então se você vai pegar mais de 2, 3 ônibus no mesmo dia, você compra o passe diário, ele é mais caro do que 2 passagens, então para quem pega mais de 2 vale super a pena. E você pode andar com esse passe em quantos ônibus você conseguir durante o dia. Se você quiser pegar, vou testar quantos ônibus eu consigo pegar como Daily Pass. Você vai pegar 200 ônibus no mesmo dia. Pagando só esse valor fixo. Pagando só esse valor. As ruas, cara, foi uma particularidade. A gente dirigiu muito lá. A gente dirigiu a costa leste inteira, cara. De Cairns, que é bem no norte do Nordeste, até Batman's Bay mesmo. A Baía do Batman. E, cara, eu acho que tem mais buraco na minha rua do que em todo esse trecho que a gente pegou. Isso, milhares de quilômetros. Fora de brincadeira, não é exagero. A gente pegou lá, assim, a gente rodou mais de 5.000 quilômetros dirigindo lá. E em um dia indo para o serviço de moto aqui eu pego mais buraco.
É complicado às vezes, né? Mas... Agora, temos também as nossas vantagens aqui. Uhum. Questão de saúde, por exemplo, é bem É complicado. isso que eu ia te perguntar, se alguém viaja, acontece alguma coisa, é atacado por um bicho, é queimado por uma água viva. Tá fazendo uma trilha, quebra uma perna, Deus me livre, mas o que acontece? Lá não tem o sistema único de saúde que nos salva, aqui não. Então, eu cozinhando, eu cortei meu dedo, tava cortando a batata, a faca entrou no meu dedo, deu um corte profundo. Tem um histórico aí, né? E eu tive que, aqui sempre tem, né? E aí eu enrolei meu dedo no papel e fui ao hospital, precisava de ponto. Uhum. E chegando no hospital, eu lembrei que eu tinha o seguro. Nós, os intercambistas, a gente era obrigatório fazer esse seguro. Nós fizemos e, graças a Deus, o seguro cobriu tudo. Mas, por curiosidade, eu perguntei quanto que seria para o médico me consultar e dar os pontos. A consulta era $400. A consulta, lembrando que eu ganhava 1.500. E então, assim, eu perguntei, e o procedimento para dar os pontos? Ela, não, aí só depois do procedimento que a gente te fala o valor, porque a gente não sabe o que vai gastar de material. Ou seja, eu acredito que eu ia ficar em torno de $1.000 para dar 5 pontos no meu dedo. Absurdo, né? É muito caro. Então, se você estiver pensando em viajar por conta própria, turismo, faça esse seguro, é como se fosse um plano de saúde para você ser atendido lá. Seguro de viagem. Um seguro de viagem, exato. Que não é caro, não é caro. E, mas eu vou pagar e se eu não precisar. Mas o problema não é você pagar e se você não precisar. O problema é se você não pagar o seguro e precisar lá. Pode dar uma dor de cabeça. Aí você vai passar a perda. Questão de saúde lá é bem caro. É muito caro, mas eles vão te atender com altíssima qualidade. Legal. E para fechar, assim, que dica num apanhado geral para quem quer ir para a Austrália, quem quer ter essa vontade, o que você diria para essas pessoas? Vai, não tenha medo de visitar o país que você sempre sonhou, Irlanda, Estados Unidos, Austrália, vai, cara, confia no seu inglês, não tenha medo de conversar, de falar uma coisa errada. A gente acha super legal os gringos que chegam aqui e que se comunicam de forma errada, às vezes falam assim, pô, mas seu português é bom, velho, eu consigo te entender. Isso acontece lá fora também. Eles falam assim, não, você fala assim, desculpa, meu inglês não é tão legal, você fala assim, velho, seu inglês é ótimo, a gente tá te entendendo, então não tenha medo. Muitas vezes nosso nível é muito maior do que a gente imagina, né? Com certeza, com certeza. Também, quando eu fui ter minha primeira experiência fora, eu cheguei lá, assim, nunca ter saído, mas eu já cheguei lá, consegui entender, conseguia falar. A gente se surpreende com a nossa desenvoltura, então assim, vai, corre atrás mesmo e assim, de verdade, a melhor experiência da sua vida pode ser que seja essa viagem para o exterior, esse intercâmbio. Foi a melhor experiência da minha vida, de aprendizado, de conhecimento, de culturas, de interação com culturas diferentes, com gente. Cara, eu conheci gente de todos os continentes, eu conheci gente da África, da Ásia, da Oceania, da América do Sul, de partes que a gente não faz parte, Chile, Venezuela, Argentina, México, Guatemala, Estados Unidos, canadenses, de vários países da Europa, gente que eu mantenho contato até hoje, inclusive. Legal. Então, é enriquecedor em todos os aspectos. Claro que vá com responsabilidade, né? Não vai também com 5 centavos no bolso. Sim, Mas confia no seu inglês e corre atrás do seu sonho que vai valer a pena. Vale a pena viajar, às vezes é uma coisa que muda totalmente a nossa vida, dependendo da experiência. A gente tem aqui um exemplo disso. Então, muito obrigado, Samuel. Thank you very much. Tamo junto. O papo foi muito bom. E é isso aí, Tio. Espero que vocês tenham gostado também, que tenham enriquecido, que tenham inspirado vocês tenham aprendido bastante. E é isso aí, muito obrigado. See you later!